Quem se considera demais melhor que o outro para ficar zangado com o outro, acaba com o relacionamento. Você quer saber mais sobre isso? O que destrói o seu relacionamento quando você fica zangado com o outro, achando que você tem o direito de perdoá-lo? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Ribeiro, sou consteladora sistêmica e eu vou começar falando uma frasezinha desse livro aqui, ó, Constelações Familiares, tá? E o título do capítulo é esse: quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento. Então Beth começa o título assim. Eu vou discorrer depois sobre isso que ele fala, tá? Se alguém me maltrata, tenho a necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. E se for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu perdoo, fico numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficar mais zangado comigo. Se a necessidade de equilíbrio no sentido negativo for desrespeitada por razões ideológicas ou religiosas, isso traz consequências funestas. É uma infração contra a necessidade de equilíbrio, mas se exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Aqui ele diz o seguinte: a lei do equilíbrio, eu dou na mesma medida em que eu tomo. Isso acontece de uma forma positiva, então eu tomei do outro uma coisa boa, tomei do outro o amor. Eu dou ao outro um pouquinho mais. Dou um pouquinho mais do que o que ele me deu. E aí eu equilibro. No polo negativo, isso precisa acontecer. Então eu vou dar um exemplo bobo. Vamos supor que a sua esposa te obrigue a almoçar na casa da mãe dela de domingo e você detesta. Você vai. Se você vai falar, não, eu te perdoo, eu sou superior, eu vou, porque eu sou altruísta, você desequilibra a relação. O ideal é você ir e, para equilibrar, fazer uma pequena vingança, que é uma compensação. Então, aí é uma compensação que a sua alma entende que está justa. Então, uma troca assim, seria assim, tá bom. Eu vou, um exemplo, tá, gente? Eu vou sim com você almoçar de domingo na casa da sua mãe. Em compensação, eu preciso estar liberado para quarta-feira e jogar futebol com meus amigos. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, voltando aqui. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa que o outro. Então, quando eu compenso no polo negativo, eu preciso ser um pouquinho menos filho da mãe do que o outro foi comigo. Porque se eu quero me vingar mais, aí eu desequilibro também. Por amor, dou um pouco mais do que o que eu recebi. E quando injustiçado, dou um pouco menos. É o exemplo que eu dei, tá? Um exemplo. Um homem magoou a mulher, dizendo-lhe talvez algo como: você é igualzinho à sua mãe. Se a mulher ficou muito sentida, ela tem de feri-lo também, para restaurar o equilíbrio e dizer-lhe algo que o magoe. Essa é uma lição que muitos não entendemos. O equilíbrio precisa ser restaurado tanto no bom quanto no mal, nos dois polos, como eu disse, tá, gente? O amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado. Guarda essa frase para sua vida. Se você quer um relacionamento saudável, esse relacionamento precisa ser equilibrado dos dois jeitos, tá? O amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado. Na medida em que eu dou ao outro um pouco mais do que eu recebo e um pouco menos do mal, né? Quando eu recebo uma coisa boa, eu dou um pouco mais. Quando eu recebo algo ruim, eu me vingo de uma forma mais leve do que o que a pessoa fez. Vingança aqui se entenda por compensação. A pessoa precisa compensar o que ela me fez. Assim, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio do negativo. Um outro exemplo.
Na África do Sul, assumi a direção de uma escola, de uma grande escola. Aquele é a história longa, tá? Os meninos não cumpriram o que precisava ser feito lá na escola, acho que não participaram da missa. E aí ele chamou os meninos e pediu uma compensação. E aí a compensação, mandaram eles pensarem, debater, eles ficaram 4 horas debatendo, vieram com uma solução de compensação que não ia ser um sacrifício para eles em nenhuma situação, assim, era tipo, eu faço promessa para minha mãe, se eu melhorar, minha mãe vai subir a escadaria da penha, mais ou menos isso. Aí ele falou, não, vocês voltam lá, vocês discutem isso de novo, vocês me veem com uma compensação realmente justa. Aí eles ficaram mais 4 horas lá, conversando, e aí a compensação foi que eles iriam, durante um dia, nas férias dele, prestar um serviço lá na escola, tá? Aí ficou compensado. Aí eu vou continuar, contei essa historinha para não falar ela todinha aqui, que ia ficar muito longa. Aí ele continua aqui, tá? Quando uma mãe é rígida demais, ela perde o amor. Ela também precisa ceder, precisa ir contra os princípios para manter o amor. Mas se ela não tem princípios, isso também é ruim para a criança. Aqui é quando a mãe cria o filho como amigo, sabe? Isso é uma coisa que enrosca muito, emaranha muito o filho. Quebra a hierarquia. E aí fica confuso para a criança, tá? Então, mãe não tem que ser amiga de filho, mas precisa ceder em algumas coisas. A mãe muito rígida, o filho não consegue amar direito essa mãe não, hein, gente? Cuidado aí, equilíbrio aí. Eu diria a mesma coisa. A maioria das mães faz isso naturalmente, cede sempre um pouquinho, assim as crianças se sentem aliviadas. O dar e o receber, aí a pessoa está perguntando aqui no livro, o dar e o receber, tanto no bem quanto no mal, é válido somente para pequenos grupos? Aí o Bert responde, sim. Nesse contexto, isso incentiva o relacionamento. Quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento. Por quê? Porque acha que tem direito de perdoar. Né? Ficar zangado com quem me ofendeu é muito importante para que o relacionamento possa ser retomado. Entretanto, se alguém faz algo muito ruim para uma outra pessoa porque se sente nesse direito, então o mal não tem fim. Só vou concluir aqui os limites da compensação. Aí ela pergunta assim, por que isso vale em pequenos grupos? Ele responde, se for aplicado além dos limites, os efeitos são negativos. Isso pode ser visto nas guerras, né? Quando um faz uma coisa ruim, o outro faz uma coisa pior, né? Aí ela pergunta assim, mas nesse caso, atua evidentemente o mesmo princípio. Aí ele responde, se ultrapassar o grupo pequeno, esse princípio violará os limites. Por exemplo, se um povo exige de outro uma reparação coletiva, então esse princípio, que é válido entre indivíduos, será transferido a todo um povo. Essa é a causa principal de guerra. Tá, aqui entra no outro mérito. Então, eu sempre falo nos meus vídeos, sai desse lugar de achar que você é a última bolacha do pacote, que você tem a capacidade de perdoar alguém. Não, nós não temos a capacidade de perdoar alguém, a gente não usa esse tipo de palavra em nenhuma solução da constelação. Essa semana eu constelei uma pessoa que eu falei assim para ela, você quer falar mais alguma coisa para essa pessoa aqui do seu campo? Ela falou, olha, eu te perdoo. Gente, isso é de um lugar, de uma prepotência, onde a gente se coloca melhor que o outro. E aí, quem se acha que tem que perdoar, e aqui eu gravei esse vídeo para falar de relacionamento de casal, se você acha que você tem alguma coisa para perdoar do seu companheiro, da sua companheira, você está com o seu relacionamento fadado ao fracasso. Entenda que você é responsável por metade de tudo de bom e tudo de ruim que acontece nesse relacionamento. E para que esse relacionamento prospere, ele precisa sempre estar equilibrado, tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Quando você receber algo, dê um pouquinho mais. Quando
o seu parceiro, a sua parceira te fizer algo que não te caiu bem, peça uma compensação. Você vai pensar numa compensação que seja um pouquinho sacrificado para o outro, mas que seja menos pesado do que o que ele te fez. Quando você quer se vingar de uma forma mais pesada, você tá acabando com o seu relacionamento, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Caterine Rieira. Eu peço que, se você gosta do meu conteúdo, compartilhe com outras pessoas. O seu like é muito importante no meu canal para que o YouTube continue entregando meus vídeos para outras pessoas, tá? Se você quer me seguir, me segue lá no Instagram, Caterine Rieira Terapias. Lá eu tenho alguns outros conteúdos diferentes do que eu coloco aqui, tá bom? Namastê. Gratidão.